Tema de hoje: não tenha medo de Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje. E eu queria que você orasse juntamente comigo. Vamos dar as mãos? Vamos dar as mãos para as pessoas que estão ao nosso lado. Vamos pedir para Deus para falar conosco hoje aqui. Abrir nossa mente, abrir o nosso coração, para que a gente saia daqui hoje com uma revelação mais forte de Deus na nossa vida. Peço que você ore nesse momento, pedindo que Deus fale com você. E ore por mim também, para que eu tenha a graça de Deus para ministrar para a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Peço, Senhor, a graça para ministrar a vida do Senhor para a vida dos meus irmãos. Peço a Tua graça para ministrar a palavra do Senhor ao coração dos meus irmãos. Peço a Tua graça para que seja canal do Senhor para poder ministrar a revelação do Senhor à mente e coração dos meus irmãos. Fala comigo, fala com meus irmãos. Te peço em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje: não tenha medo de Deus. Você sabe que brasileiro é muito supersticioso, não é? Nós somos um povo cheio de superstições. Superstição, elas são pensamentos não fundamentados, e são, na verdade, até um pouco irracionais para nós, e são baseados em tradição popular. Normalmente é relacionado com pensamento mágico. Faz alguma coisa aqui que alguma outra coisa vai acontecer, ou cuidado porque você fez isso, alguma coisa ruim pode acontecer. Isso é superstição. Você deve conhecer um monte de superstição, não é? Por exemplo, vamos lá, vamos ver se você lembra de algumas aí. Coceira na mão significa o quê? Dinheiro. Depende. Porque se é a palma da mão esquerda, é uma visita desconhecida que vai vir. Está vendo? Você não sabia disso. Você achou que ia ganhar dinheiro e não é. É a sogra que vai visitar você na tua casa. Olha só. É interessante isso. Quando a visita não quer ir embora tal, e é chata, o que você faz? Vassoura atrás da porta. Olha lá, ó, tá vendo? Que coisa. E aquela que a orelha está queimando, hein? A orelha está vermelha e quente. Então, tem gente falando mal de você, né? A minha está queimando agora. E aí, o que eu faço? E é interessante que eu estava lendo sobre isso e disse o seguinte, ó, olha só, essa mandinga que falaram aqui, li na internet essa. Se a orelha está queimando, então você deve ir dizendo o nome de quem você suspeita, até parar de arder. Aí, a hora que você falou o nome do indivíduo, ela para de arder. Olha que coisa. Que coisa. Tem também uma aqui: se você espirrar algum dia em que você não está gripado, alguém está falando mal de você. Olha, que coisa. E aquela assim, caiu uma faca, vai ter briga, não é? Caiu uma colher, o que é? Vai ter visita de uma mulher, não é? Caiu um garfo, vai ter visita de homem. Caiu uma concha. Não, esquece. Os tempos mudaram, meu irmão. Colher de pau caiu, né? Foi uma coisa assim. Teve uma que eu li, que eu estou procurando aqui. Teve uma assim, ó. O sal. O lance do sal acontece o seguinte: quando você derrubar o sal sem querer, como por exemplo, você derrubou o saleiro, para você evitar o azar do sal, você tem que pegar um pouquinho do sal derramado e jogar pelo ombro esquerdo. Você sabe que essas mandigas, essas superstições, tem muitas delas ligadas também à prática religiosa. Agora pensa aqui comigo, agora vamos pensar sério aqui no assunto. A pessoa que acredita nisso que nós falamos, que aqui a gente falou em tom de brincadeira, rindo, mas a pessoa que acredita nisso, ela tem já uma tendência, quando ela tem algum contato religioso, a também acreditar em tudo que a religião fala para ela.
As pessoas supersticiosas, quando elas se misturam com práticas religiosas, elas não estão se relacionando com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Elas estão, sim, na mente delas, se relacionando com algum poder sobrenatural que pode lhes fazer bem ou mal. Então, elas fazem as mandingas para ficar livres dos maus agouros da vida, né? E aí elas pegam agora essa mesma superstição, essa estrutura supersticiosa, e agora travestem esta superstição com uma roupagem cristã. Por exemplo, alguma coisa de mal alguém falou, o que o indivíduo faz? Dá 3 batidinhas na madeira, lembra disso? 3 batidinhas, né? Para não pegar. Aí o cara se converte. Alguém falou algo mal, o que ele faz? Está amarrado. Percebeu que é a mesma coisa? E sem contar aquela questão de se relacionar com crendices, né? Você, então, está pedindo algo para Deus, você tem que vir na corrente das 7 semanas, e não pode faltar. Se você faltar numa, Deus não dá mais. Pronto. Crendice. Crendice. Querido, toma cuidado, porque algumas dessas crendices podem acabar deixando você doido. Doido. Eu conheci pessoas, isso eu não estou inventando, fui numa reunião de oração, numa manhã, grupo de pastores, e eu vi uma pessoa investida de autoridade pastoral, porque era de manhã, estava ali se vestindo da armadura de Deus. Então ela estava assim com alguma coisa imaginária na cabeça dela, e ela fazia gestos mesmo como se estivesse se vestindo de algo, né? E veste o escudo da fé, sentia assim entrando, e o capacete da salvação. E daqui a pouco a braçadeira de Isis, de Mulher Maravilha, e aí vai. As crenças da pessoa ali, então, numa espécie de transe mágico, eles ficam ali nos seus quartos se cobrindo de algo invisível, como alguém que, cá entre nós, qual a diferença disso e levar banho de arruda de manhã? É a crença em se eu não fizer isso, vai acontecer algo de errado no meu dia. Que cabeça essa pessoa tem acerca de Deus? Quer dizer que se você se levantar de manhã, tem gente que fala assim, não, eu tenho que levantar de manhã e eu tenho que fazer a minha reza ou a minha oração, seja lá o que for, é a mesma coisa que acordar de manhã tem que pisar com o pé direito. Porque senão alguma coisa vai dar errado. Isso é crendice, isso é superstição. A superstição, ela traz medo, ela traz pânico, ela traz pavor, ela tira sono, ela rouba esperança, ela cria em você um medo de que o próprio Deus possa te fazer algum mal. Esse medo dessa força superior, que pode nos fazer bem ou mal, e nós desejamos ter um contato com Ele para apaziguá-lo, para agradá-lo, pois não sabemos como Ele vai nos tratar, isso é superstição. Isso é relacionar-se com Deus com um certo medo. Aliás, você está se relacionando com Deus da mesma forma como se relaciona com um ídolo. Então, quando Deus é desconhecido, você não sabe como Ele vai te tratar. Tem gente que tem terror de Deus por causa da religião dos seus pais. Muito pai, muita mãe colocaram medo em seus filhos, terror em seus filhos, por causa de superstição, de pintar uma ideia de um Deus mau. Isso aconteceu na Bíblia, com um garoto que não entendeu a ideia do seu pai naquele tempo e carregou sobre si um medo de Deus. Você o conhece pelo nome de Isaque, filho de Abraão. A experiência de Isaque com o Deus do pai dele, inicialmente, foi terrível, foi apavorante.
Você deve se lembrar o que Abraão fez, foi para um sacrifício e levou Isaque junto, e finalmente disse que iria sacrificar Isaque para Deus, porque Deus estava querendo isso dele. A gente olha sempre Abraão como homem de fé, que quis sacrificar o seu filho. Agora eu estou olhando a perspectiva do filho, lá amarrado, que o pai com o cutelo em cima, dizendo, Deus mandou te matar. Olha o que a Bíblia chega a dizer acerca de Isaque, Gênesis 31, 42, diz assim, se o Deus de meu pai, Isaque já adulto já falando isso, o Deus de Abraão, o terror de Isaque, a experiência dele foi de um Deus apavorante. Que Deus é esse que manda matar criancinha? Que Deus é esse que tem que ser temido? Que Deus é esse que tem prazer em nos deixar assustados? Muitas pessoas são vítimas de um Deus assim até hoje. Imagina um Deus que castiga o tempo todo, que qualquer coisa você vai para o inferno. Medo da igreja ser arrebatada e você ficou. Doutrinas criadas para amedrontar pessoas. Tem gente que não conhece a Deus e quer se relacionar com Ele, então ela quer agradar a Deus de alguma maneira. Por exemplo, você vê isso no caso daquela mulher samaritana. O texto está lá em João 4, de 19 a 24. Nesse texto, essa mulher, ela está preocupada com o local certo. Ela está dizendo, Jesus, mas onde é que eu tenho que adorar? Eu quero agradar a Deus, mas é o seguinte, meus pais aqui estão me dizendo que tem que adorar aqui em Samaria. Seis judeus, fala que é lá em Jerusalém. É Jerusalém ou Samaria? É Samaria ou Jerusalém? Eu quero adorar certo a Deus. É aquela pessoa que ela é até sincera, mas ela não conhece a Deus. Então ela está querendo saber. Eu quero saber onde é que eu adoro a Deus, afinal de contas. Eu adoro a Deus lá na Católica, eu adoro na Universal, eu adoro no Centro Espírita, eu adoro na Carisma, eu adoro na Batista. Onde é que eu adoro a Deus? Qual que é o Deus certo? A pessoa é sincera, mas tem um detalhe, ela não conhece a Deus. Ela não conhece. Porque a hora que conhecer a Deus, ela vai entender, por exemplo, que o próprio Jesus chegou e falou, não é aqui nem lá, é sim em todo lugar. Deus está procurando quem o adora em espírito e em verdade, quem é verdadeiro e sincero com Ele. São os tais que Deus está procurando. É o que diz as Escrituras Sagradas pela boca do próprio Senhor Jesus. Eles se relacionavam com Deus como um Deus distante, tinham medo de Deus e medo de fazer qualquer coisa que desagradasse esse Deus. Então, para não desagradar, queriam saber o lugar certo aonde se relacionar com Deus. Vem Jesus para mostrar que Deus era diferente disso. Jesus mostrou o Pai como alguém relacional, alguém com quem você se relaciona, alguém com quem você pode falar. Ele mostrou Deus como um pai próximo, um pai, aquela impressão de pai que a criancinha tem do pai, porque o termo que Jesus usa para pai é o termo abá, ou aba, que é o papai, o papaizinho, não é? Aquela ideia da criança que pode se jogar no colo do pai, que ele vai segurar. Jesus vem mostrando que Deus é desse jeito, Deus não é para ser temido. Há um outro texto das Escrituras, lá em Atos 17, aqui já não é mais com relação aos judeus, mas lá com relação aos gregos, atenienses. Atos 17, versículo 22 e 23, diz assim, Paulo está pregando para os atenienses, diz assim, atenienses, lá de Atenas, vejo que em todos os aspectos, vocês são muito religiosos, ou seja, supersticiosos. Uma outra tradução, inclusive, coloca assim. E aí ele continua dizendo, pois andando pela cidade, eu observei cuidadosamente seus objetos de culto. E encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Esses atenienses, eu desconfio que nós brasileiros somos herdeiros deles. Eu acho isso. Acho que os índios brasileiros devem ter vindo dos atenienses, só pode ser. Porque isso aí que é jeitinho brasileiro, gente, fala a verdade. Os atenienses faziam o seguinte, para cada deus eles tinham um altar. Não, tem um deus tal, faz um altar para ele. Deus tal, não, para ele não ficar chateado, a gente vai fazer um para ele também. Aí vem alguém pregando outro deus, ele fala, vai que esse deus também é mais forte que os outros, faz um altar aqui para ele também, assim a gente fica em paz com todo mundo. Não quero briga com ninguém, né? Aí alguém teve a seguinte ideia, falou, e se tiver um Deus que a gente não conhece? Vamos fazer então um altar para o Deus desconhecido? Pronto. Porque a hora que chegasse um Deus lá e falasse, olha, vocês não têm altar para mim? Tem sim, é que a gente não sabia o seu nome. Qual que é o nome mesmo que a gente coloca aqui? Entendeu?
Jeitinho brasileiro, né? Assim, vai que, né? Vai que. Então, deu jeitinho. Então, era um altar a um Deus qualquer. Caso viesse a conhecer um Deus que não conheciam, mostrava esse altar para eles. Gente, quando Deus para nós é um desconhecido, então não faz diferença entre ter ou não ter Deus. Se eu não conheço, não sei como ele pensa, não sei como ele age, então é o mesmo que não ter Deus nenhum. Talvez você esteja há anos frequentando até mesmo a igreja e ainda se relaciona com Deus com medo dele, ou seja, você ainda não conhece a Deus. Assim como no Velho Testamento, você se relaciona com Deus como o Deus dos nossos pais. Não é o teu Deus, não é aquele que você conhece. Hoje, com a graça de Deus, eu quero te orientar com alguns passos muito simples para você conhecer melhor esse Deus. Primeiro deles, busque conhecer mais a Deus. Note a expressão busque. Deus se deixa se revelar para aqueles que o buscam. É uma busca pessoal. É você e Deus, é um desejo por Deus. Para que este Deus de nossos pais não seja mais um Deus de nosso pai, mas seja o nosso Deus. Para que esse Deus não seja mais um Deus desconhecido para você, mas que você o conheça. Salmo 9, versículo 10 diz assim: Tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Que Deus maravilhoso. Se você está nessa busca, já sabe que Ele já não te abandona, Ele já está com você. Tem mais, Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão, ou me buscarão, né? E me acharão, quando me procurarem, quando me buscarem, de todo o coração. Deus, ele pode ser encontrado por aqueles que o buscam de todo o coração. Então, busque conhecer a Deus. Buscar conhecer a Deus é procurar discernir a identidade, o caráter desse Deus que nós servimos. Como Ele é. Estive recentemente na África e notei o medo que aquelas pessoas se relacionam com o divino. Eles têm medo de tudo, medo dos espíritos antepassados, eles vivem uma vida mentalmente, religiosamente escrava das forças espirituais. Então, o tempo todo eles estão fazendo oferendas, o tempo todo eles estão fazendo alguma coisa que agrade essas divindades, com medo que aquelas divindades os castiguem. Quando você vai e apresenta o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo para eles, inicialmente eles pensam que é uma divindade ainda muito maior, em quem eles têm que temer mais ainda. E a hora que você começa a mostrar Deus como um Deus bom, um Deus relacional, alguns chegam até a não acreditar. Porque parece que Deus tem que ser temido. E isso é ruim, porque massacra a vida das pessoas. Como eu posso conhecer a Deus melhor? Como é que eu posso saber quem é esse Deus? O que Ele faz? O que Ele gosta? O que Ele não gosta? Calma, não é disso que você precisa. Deus deixou um referencial que facilitou tudo para a gente. Já que Deus é complicado para um ser humano como nós, tão pequeno, compreendê-lo, Deus foi traduzido para nós numa pessoa, na pessoa de Jesus. Deus se torna incompreensível sem o referencial de Jesus. Mas para nós, quando a gente conhece Jesus, a gente entende a identidade de Deus. E a Bíblia? A Bíblia aponta para Jesus, mas é Jesus quem te revela a Deus. Não é a Bíblia que te revela a Deus, é Jesus que te revela a Deus. João 5,39 diz assim: vocês estudam, Jesus falou isso para os saduceus, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna. Mas ele está dizendo que não é. São as Escrituras que testemunham a meu respeito. Ele fala: nas Escrituras vocês me conhecem, e sou eu que lhes dou a vida eterna. João 14, 8 e 9, tem aquela experiência de Jesus com um de seus discípulos, o Filipe. Ele disse... O Filipe chegou para Jesus e falou: Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai.
O Deus desconhecido agora se torna completamente conhecido na pessoa de Jesus. Ele não é mais o terror do Isaac, ele é o papai de Jesus. É esse. Deus, então, ele não é uma força, um poder, ele é uma pessoa que se revelou em Jesus. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente conhece melhor a Deus. Então, vai ler sobre Jesus, vai estudar sobre Jesus. Pega as escrituras, Mateus, Marcos, Lucas, João, vai conhecer a pessoa de Jesus. Vai falar com ele, entender o caráter dele, o jeito bondoso dele, e comece a trazê-lo para o seu dia a dia. Quer saber se algo vai trazer agrado ou não ao coração de Deus? Olha, é só olhar para Jesus. Jesus faria isso? Então faça. Jesus não faria, então eu não vou fazer. Então, ele falaria isso dessa maneira? Ele não falaria dessa maneira? Então, veja, não é a Bíblia o nosso ponto de referência é Jesus. Nós entendemos e interpretamos toda a Bíblia, mas a partir de Jesus é que Jesus é a chave de interpretação das Escrituras. Quanto mais você conhece a Jesus, fica mais fácil ler as Escrituras. Olhando para Jesus, a gente aprende algumas coisas. Aprende que Deus está conosco. A gente aprende que Deus nos ama, porque Jesus é tudo que Deus é. A gente aprende que Ele se relaciona conosco. Quando a gente olha para Jesus, a gente aprende que Ele é nosso pastor. Ele vai cuidar de nós como um pastor cuida de suas ovelhas. Quando a gente olha para Jesus, a gente vai entender que Deus tem compaixão de nós. E que Ele nos ama tanto ao ponto de nos constranger. Lembra de uma mulher que foi pega em adultério? O que dizia a lei? A lei mandava matar. E trouxeram para Jesus, falou, o que o senhor fala? Ele falou, se alguém tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém estava livre dessa, caiu fora. Agora, Jesus não tinha pecado. Jesus poderia matar, por que Ele não fez isso? Porque Ele está mostrando como é que Deus é. Olhou para os olhos daquela mulher e falou, menina, não peca mais, só isso, mas vai em paz. Perdoou aquela mulher. Isso mostra como Deus age conosco, como que Ele nos ama, como que Ele vê tudo isso. Você precisa buscar Deus. Segunda coisa, você precisa conhecer a bondade de Deus. Eu confesso para os irmãos que uma das revelações mais importantes que eu carrego na minha vida, falo agora que não como pastor, por favor, falo como irmão teu, de irmão para irmão. Se você chegasse assim e falasse, meu irmão, me conta, ao longo de todos esses anos que você anda com Jesus, o que de mais importante você aprendeu de Deus na sua vida? Eu diria o seguinte para você, que a revelação mais importante que eu carrego na minha vida é de que Deus é bom. Talvez você já me ouviu falando isso muitas vezes. Talvez você já até me ouviu que em momentos de exultação em que eu estou falando para Deus, eu falo, Deus é bom, o Senhor é bom, porque eu tenho isso muito claro na minha vida de que Deus é bom. Eu aprendi isso na escola dominical, sabia? Cantando, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Você já cantou isso também? Vai, não sou sozinho, vai. Quando já cantaram essa musiquinha? Vai, tá aí. Olha os dinossauros aí, ó, igual eu, ó. Deus é bom para mim, não é isso? Deus, eu não lembro mais o gesto. Feliz eu sou, cantando eu vou, Deus é bom para mim. Lembrei. Aí. Eu procuro guardar isso como um grande tesouro na minha vida. Eu sei que Deus é bom para mim. Eu sei que Ele é bom para todos. Porque a Bíblia diz isso, que o Senhor é bom para todos. Mas é mais importante ainda eu saber que Ele é bom para mim. Porque é muito pessoal esse relacionamento. Você está enfrentando um problema grave? Eu queria te dizer que quando nós estamos num momento de confusão ou cheio de problemas, é um ambiente perfeito para a gente ter uma experiência com Deus. E nós vamos passar a conhecer um Deus de uma maneira que nós ainda não conhecíamos. É a famosa experiência do Deus pastor lá no vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23. Então, meu irmão, minha irmã, você que está passando por um problema na tua vida, que tem te perturbado, eu estou te dizendo, essa época é ótima para você conhecer a bondade de Deus, o pastoreio de Deus, a misericórdia de Deus, a proximidade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem compaixão de nós. Para você entender isso, é preciso a gente olhar para Jesus, que é a tradução de Deus para nós, não é? Olha só, em Mateus 9,35 diz assim, ao ver as multidões... Mateus 9,35. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Deus sentiu compaixão. Jesus sentiu compaixão. Jesus é a tradução de Deus. Então, Deus sente compaixão. O que é compaixão?
paixão, sentir junto com o outro, se identificar, sentir o que o outro está sentindo. Em outras palavras, meu irmão, está aquela mágoa lá dentro, Deus consegue entrar lá dentro, ver tua mágoa, sentir a sua mágoa. Ele consegue saber exatamente o que você está passando. Compaixão é uma compreensão do estado emocional da outra pessoa, a tal ponto em que a gente quer fazer alguma coisa, quer aliviar o sofrimento do outro. É o que você sente quando você vê um amigo ou alguém que você ama enfermo. Você quer parar com aquilo, você quer parar com aquele sofrimento, e se você que é humano não tem capacidade de curá-lo, você quer pelo menos aliviar o sofrimento, quer estar junto. Isso é compaixão. Agora, imagina isso, gente, Deus compreender e sentir o que eu e você sentimos. Isso é uma coisa linda. Deus me entende. Você pode parar assim e falar, Deus, o Senhor me entende. É verdade. Deus te entende, mais ainda do que isso, Ele sente o que eu sinto. Deus vê lá dentro, faz uma leitura perfeita do meu e do seu sentimento, e consegue colocar em você, em mim, o sentimento dele, porque compaixão é compartilhar a paixão, compartilhar o sentimento. É mais ou menos assim, eu estou apavorado, Deus está em paz. Deus lê o teu pavor, entende o teu pavor, pega o teu pavor e fala, dá aqui que eu sei como conviver com isso, mas eu vou te dar aqui a minha paz, e eu coloco a minha paz dentro de você. Isso é compaixão. Isso é compaixão. Mas tem mais, tem mais. Nesses textos, nós não vemos um Deus que somente sente muito, não é? Deus não é aquele tipo assim que olha para você, você está acabado, está triste, assim, amargurado, magoado. Deus olha assim para você e fala, meu caro, eu sinto muito. Eu sinto que você sente. Tá, mas e daí? A gente chora junto. Não é. Não é. Peraí. Vamos entender melhor. Deus não é só aquele cara que senta assim do seu lado, põe a mão no seu ombro assim e fala, cara, você está frito, meu. Eu tenho dó de você. Não é dó, é compaixão. Jesus nos mostra um Deus, um Pai, que se compadece, mas que tem algo mais. Ele faz algo pela pessoa. Ele não só sente o que você sente, ele não só compreende você, mas ele ainda dá um passo além, ele faz alguma coisa. É o que a gente vê onde? Como é que você sabe disso? Olha, eu olho para Jesus. Jesus era assim. Então Deus é assim. Ele é a imagem perfeita do Pai. O que Jesus é, Deus é. Mateus 14:14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, diz o texto, teve compaixão deles. O texto não para aí. Continua, e curou os seus doentes. Aleluia. Não é só aquela coisa de, Jesus viu aquela multidão toda e falou, eu estou com compaixão desse pessoal, e chorou com eles. Não, ele chora, mas ele vai lá também e cura. Está entendendo? Ele faz alguma coisa. Tem mais ainda. Deus não é somente bom, Ele é bom, mas não é somente, é mais do que isso. Deus, além de ser bom, Ele tem compaixão de nós e nos entende. Mais ainda, Ele é bom, Ele tem compaixão de nós, Ele nos entende e mais, Ele ainda faz alguma coisa pela gente. Mas, mais ainda, que esse é o terceiro e último ponto já. Deus é bom mesmo quando não merecemos. Amém? Deus é bom mesmo quando não merecemos. Porque é aí que entra a questão lá que eu citei no começo da superstição misturada com a religião. Algumas pessoas sabem que Deus é bom. Não, Deus é bom, Deus tem compaixão, Deus pode fazer algo. Mas eu não sou vítima, eu sou o causador, então eu não mereço. Eu estou errado, então Deus não vai fazer nada para mim. Mais ou menos assim, eles entendem, Deus é bom para os bonzinhos. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus é bom para todos, para todos. E quando o erro é nosso? Talvez você seja aquela pessoa que está aqui hoje, remoendo e presa por causa dos seus erros do passado. Sabe aquela
vive se lamentando, eu não devia ter feito isso, que burrada que eu fiz. Eu tenho uma boa notícia para você, Deus aceita o seu arrependimento. Deus tem compaixão do mesmo jeito. Deus, é como se Ele dissesse, eu sei o que você sente, dentro de mim eu sinto o que você sente, mas mais ainda, eu te livro do teu passado, eu te perdoo, eu renovo a tua vida. Eu não quero ver você sendo controlado pelo teu passado, eu quero que você viva o seu presente, eu quero que você experimente o melhor para você. Esse é o Deus que nós servimos. No momento em que você não encontrar uma saída para a sua vida, pode olhar para Deus, meu querido. Olha o que diz o Salmo 121, versículo 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto. Um detalhe, eles acreditavam sobre... Naquele tempo, cada um dos deuses tinha os seus montes. Então, eu me pergunto, de onde vai vir o meu socorro? E aí ele continua dizendo, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Nosso socorro vem do Senhor, meu irmão. Mesmo que venha através de um samaritano. É verdade. Tem situações na vida da gente que Deus usa alguém para nos abençoar. Aliás, Deus usa quem quiser, os outros é mula, não é? Deus usa quem Ele quiser, e é Deus por detrás. Eu pedi um milagre na minha vida, Deus não me fez milagre, mas você não está curado? Toma, mas foi o remédio que eu tomei. Uai, não foi um milagre ter descoberto aquele remédio, indivíduo? Não é? E Deus não age através disso também? Mesmo que Deus use um samaritano, mas Deus vem ao meu socorro, e eu vou dizer uma coisa, feliz é esse homem que teve essa experiência com Deus, essa mulher que teve essa experiência com Deus. Esse é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te recomendo, busque a Deus. É um convite para você que está aí afundado, a se levantar, sacudir sua poeira, dar a volta por cima. Deus está te convidando, sai dessa lama, indivíduo, dá aqui a tua mão, vou te levantar, a tua vida continua. Esse é o nosso Deus. Em situações difíceis, como perda de uma pessoa querida, o luto, um desemprego que perdura, uma separação, um divórcio, uma crise financeira, ou até a traição de um amigo que te marcou, te magoou, a gente precisa se lembrar do seguinte: Deus não mudou, Ele foi e continua sendo bom. Ele enxerga coisas que não estamos vendo, Ele conhece coisas que nós não conhecemos. Quando a vida não faz sentido, você precisa confiar no Senhor. Me lembro quando eu recebi a notícia da morte de meu pai, do acidente dele, já em estado vegetativo e praticamente morto. Alguém me perguntou, e aí, como é que você está? Eu falei, eu sei que Deus está no trono, querido. Ele não mudou. Deus continua sendo bom. Mesmo não entendendo nada, Deus continua sendo bom. Ele é um Deus bom, Ele é digno da nossa confiança. A gente pode olhar para Ele que Ele vai nos socorrer em qualquer momento. Se você está se sentindo nesse momento abandonado, aquela sensação assim, eu não sei o que eu fiz algo errado, será que Deus está me castigando? Querido, Deus não é um ídolo. Os ídolos são assim, que se magoam, se chateiam, né? Ídolos são melindrosos, é o que as histórias nos contam acerca deles, que são puras invenções humanas, né? Mas é o que as histórias nos contam acerca deles, nas mitologias, nas religiões, não é? Eu fiz uma promessa, mas não paguei a promessa, agora o ídolo está me castigando, você não colocou a faixa lá na frente da tua casa, agradeço a Santo onde está pela graça alcançada. Para com isso, para de ter medo. Quando a vida não faz sentido, confia no Senhor, meu irmão. Deus não muda. Eu tenho uma boa notícia bíblica para você. Hebreus 13, versículos 5 e 6. Deus mesmo disse, diz a Bíblia Sagrada. Hebreus 13, 5. Deus mesmo disse, nunca o deixarei. Põe o texto para mim, por favor. Hebreus 13, 5. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador. Não temerei. O que podem me fazer os homens? Texto de confiança de um Deus que não abandona a gente. Mais um, Jeremias 29, versículo 11.
porque sou eu, Deus falando, que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, aleluia. De não lhes causar dano, amém. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Meu irmão, Deus tem planos bons para mim e para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Pare e pensa um pouquinho. Olha assim ao teu redor. Pensa. Quantas coisas boas Deus já não fez na sua vida. Tente se lembrar. Vai, igual diz o hino antigo. Conta as bênçãos. Conta quantas são recebidas da divina mão, né? Tenta contar para você ver. E você vai ver quanta coisa boa Deus já fez para você. E eu te pergunto, por que Ele não faria de novo? Por que Ele não faria ainda maiores do que essa? Deus é bom. Naqueles momentos que a vida não faz sentido, quando você não consegue encontrar uma saída, quando você não consegue entender uma situação, é nesse momento que você precisa pensar quão bom Deus é. Ele sabe o que é melhor para você. Confia nele, confia no Senhor. Eu quero aqui terminar citando um último salmo com você nesse momento. Vamos ficar em pé nesse momento? Vamos ficar em pé? Eu quero terminar citando um último salmo aqui com você, para que você leia esse salmo juntamente comigo. Salmo 31, versículo 15. Salmo 31, versículo 15. Vamos falar juntos? O meu futuro está nas tuas mãos. Eu vou te pedir para você repetir isso, mas da seguinte forma. Você vai repetir agora não como uma repetição apenas. Você vai repetir agora como uma oração a Deus. Porque é para Deus que você está falando isso agora. Vamos falar isso com confiança para o nosso Deus? O meu futuro está nas tuas mãos. Vamos aplaudir o nosso Deus, Ele é bom demais.